tudo bem com vocês? Alegria! Eu sou Ricardo Ferreira, professor de artes cênicas. E hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre um assunto que eu adoro, é a comédia. Você também gosta de comédia? Então vem comigo! Bom, galera, antes de eu começar a aula eu vou me descrever. Eu sou homem, tenho a pele clara, cabelos castanhos curtos, olhos castanhos, nariz médio e boca grande. Estou usando uma camisa amarela, com uma releitura do quadro O Grito, e atrás de mim há uma parede verde bem clarinha, que às vezes parece branco, onde temos duas máscaras, que são o símbolo do teatro, a máscara da tragédia e a máscara da comédia. Então, galera, o teatro, da forma como a gente conhece hoje, ele surgiu lá na Grécia Antiga, através dos ditirambos, que eram manifestações ritualísticas a Dionísio, o deus da uva, deus do vinho, o deus da fartura. Pouco a pouco, os rituais dionisíacos foram se transformando em tragédias e em comédias. E como utilizavam-se máscaras nessas apresentações, o símbolo do teatro ficou sendo representado por duas máscaras, a máscara da tragédia e a máscara da comédia. E assim, Dionísio ficou sendo reconhecido como o deus do teatro. Se vocês quiserem mais informações sobre isso, eu gravei uma videoaula para o 7º, 8º e 9º ano que você encontra no aplicativo do Rio Educa em Casa. Ela se chama Máscaras e Expressões. E lá eu conto um pouquinho mais sobre a origem do teatro, sobre a utilização de máscaras. Dá um confere lá. Mas voltando à comédia, o seu objetivo é apresentar ações e situações que critiquem a sociedade e o comportamento humano através do ridículo. O riso seria, então, o efeito buscado pelo autor para provocar no espectador reflexão acerca dos assuntos ali apresentados. Desde o momento em que surgiu na Grécia Antiga, a comédia passou por 3 fases. A comédia antiga, que era composta por 4 partes: prólogo, párodo, episódios e êxodo. Seu autor mais importante foi Aristófanes, e seus temas eram relacionados às questões político-sociais. A comédia intermediária, cujas características mais marcantes eram a ausência de coro e os temas de caráter mitológico, tem como representante Antífanes. E a comédia nova, que busca nos sentimentos e costumes do ser humano sua fonte inspiradora. Seu tema predileto era o amor entre os jovens, e traz Menandro como sua maior referência. A comédia, assim que surgiu na Grécia Antiga, tinha uma função didática, a de influenciar os espectadores, assim como acontecia na tragédia. Porém, diferentemente da tragédia, as situações retratadas na comédia não eram os fatos heróicos, os deuses, mas sim as situações mais corriqueiras, comuns, relacionadas à vida dos cidadãos comuns, das pessoas mais simples da sociedade. Na tragédia, os personagens eram deuses ou semideuses, e na comédia podia ser um bobo, um palhaço, um cidadão comum, e por aí vai. Trazendo para os dias de hoje, apresento para vocês, na minha opinião, o melhor texto de comédia que nós temos no teatro brasileiro. Alto da Compadecida, de Ariano Suassuna. Nesse texto nós temos representantes de todas as classes que o precisam para uma boa comédia. Os protagonistas, João Grilo e Chicó, representam o povo, o trabalhador sofrido, que é sempre explorado pelos patrões e por toda a sociedade. Temos as autoridades, o patrão, nesse caso representado pelo padeiro, que acaba sendo submisso à sua esposa, a mulher do padeiro. Temos a igreja, representada pelo padre, pelo bispo, pelo sacristão e pelo frade, além da autoridade máxima da cidade, o Major Antônio Moraes, representando aí o coronelismo adotado em alguns lugares do país. No contraponto temos os bandidos, representados por Severino do Aracaju, o cangaceiro dele e todo o seu bando. E para fechar, temos a representação dos deuses, Manuel e a Compadecida. E do outro lado, temos os inimigos, o pessoal lá de baixo. Temos o demônio e o encourado. Se vocês tiverem oportunidade, por favor, leiam esse texto. É muito bom. Tem o filme e a minissérie, mas eles são adaptações. Então alguns personagens daqui não estão no filme e alguns personagens que estão no filme não são desse texto em específico. São do Suassuna, mas estão presentes em outros espetáculos que o cinema pediu uma licença e adaptou o texto
para um roteiro. Como retrata em grande parte a vida cotidiana, o corre-corre, o dia a dia das pessoas, a comédia nem sempre é tão valorizada quanto ela merece. Artistas que trabalham com comédia geralmente são encarados como pessoas preguiçosas, que não sabiam muito o que fazer da vida, então resolveram contar piada, resolveram fazer comédia para tentar ganhar um dinheiro de uma forma fácil. Mas para fazer comédia é preciso muito estudo, é preciso muita pesquisa. Você precisa ser uma pessoa esperta, inteligente, antenada com o que está acontecendo. Porque fazer outras pessoas rirem é muito difícil. A piada, o texto, precisam estar muito bem amarradinhos, o tempo da piada, a construção, para quando chegar naquele momento exato, você ter a certeza de que a pessoa que está ouvindo vai rir. Só que esse é um outro problema. Você conta com uma outra pessoa. Você precisa acreditar que a pessoa que está ouvindo a piada vai entender, tem bom humor e vai gostar do que você falou. Porque se aquela pessoa não rir, a sua piada não funciona. E aí você tem que estar preparado para não desmoronar. Se você está falando um texto que você tem a certeza que a pessoa que está ouvindo vai rir e ela não ri, você fica numa situação altamente embaraçosa. E aí você precisa se virar, tentar voltar para o seu prumo e não deixar que a plateia perceba que aquilo ali te abalou. Então, não é fácil você fazer uma outra pessoa rir. Mas a gente precisa ficar ligado no seguinte: a piada, a comédia, vem para transgredir. Vem para fazer a gente pensar, mas ela não vem para ofender, ela não vem aqui para machucar uma pessoa. Piada é uma coisa, ofensa é outra. Fazer piadas com características físicas ou psicológicas das pessoas, ou de onde elas vêm, onde elas cresceram, não tem graça, não é piada. Isso é ofensa, isso é agressão, podendo ser até crime. O humor serve para que a gente preste atenção em algumas coisas e que a gente repense, que a gente reavalie se aquela situação exposta realmente está tudo certo com ela ou se precisa mudar alguma coisa. A comédia faz com que a gente repense assuntos de uma forma mais leve, através do riso. Há um grupo de artistas que trabalha com um tipo de comédia chamado stand-up comedy, que traduzido ao pé da letra seria comédia em pé, que também é o nome de um grupo aqui do Rio de Janeiro que trabalha com esse estilo de comédia. No stand-up comedy, os artistas contam histórias e situações engraçadas que aconteceram com eles próprios. Eles se colocam no foco da piada. Eles não passam a agredir outras pessoas, a ofender outras pessoas. Se for preciso utilizar isso no texto, eles utilizam com a própria imagem, com o próprio artista que está contando aquela situação. Nesse caso, são histórias um pouco mais próximas da plateia, de quem estiver assistindo, porque são casos do cotidiano. Geralmente as pessoas pegam um ônibus, levam um animalzinho à veterinária, vão ao supermercado. E se você for uma pessoa que está antenada às situações, aquilo ali vira um texto, vira uma piada, vira uma história engraçada que você pode contar no seu stand-up comedy. Bom, galera, eu vou ficando por aqui, mas se vocês se interessarem, procurem, pesquisem mais sobre a comédia. Conversem com seus professores, com suas professoras, garanto que eles vão ficar bem interessados em ter esse tipo de conversa com vocês. Segundo Vitor Borges, o riso é a menor distância entre duas pessoas. Aproveitem e aproximem-se mais. Em época de isolamento social, qualquer contato, qualquer aproximação, mesmo que virtual, é muito válida, é muito bem-vinda. Fiquem bem e não esqueçam de sorrir. Charlie Chaplin, um gênio fantástico do cinema, que nós já vimos por aqui, escreveu uma canção e uma parte da letra dizia mais ou menos assim: essa é a hora que você tem que continuar tentando. Sorria, de que adianta chorar? Você descobrirá que a vida ainda vale a pena se você apenas sorrir. Eu adoro sorrir, adoro rir, adoro gargalhar, adoro ver pessoas rindo, sorrindo e adoro pessoas que me façam rir. Riam bastante. Fiquem bem. Alegria! Agora vocês vão ficar com o professor André Oliveira de Música. André, chega mais. Olá,
Meu nome é André, sou professor de música, sou um homem branco, de cabelo curto, barba, estou usando uma camisa vinho e atrás de mim tem um relógio de parede antigo, um abajur e um quadro. Nesse vídeo, aproveitando a aula do professor Ricardo, vamos falar sobre o humor na música. Assim como no teatro, na literatura e nas artes em geral, o humor na música brasileira começa há muito tempo atrás, ainda no período colonial. Domingos Caldas Barbosa, que nasceu por volta de 1740 no Rio de Janeiro, desde cedo já era conhecido como um poeta que usava humor nos seus trabalhos. Mais tarde, começou a compor modinhas e lundus, que eram alguns dos estilos de música popular da época e que também tinham letras bem-humoradas. Essas letras tinham como alvo pessoas poderosas da época, e por causa disso ele foi muito hostilizado, pois os poetas e músicos mais sérios achavam esse tipo de arte inferior. E de lá para cá tivemos uma série de outros músicos e compositores que faziam humor nas suas músicas também. Inclusive, existem hoje alguns estilos de música brasileira onde o humor está muito presente, como é o caso do coco de embolada. O coco de embolada é um tipo de música surgido no Nordeste e é muito popular. A embolada é feita com uma dupla de cantores que, ao som de pandeiros, cantam versos rápidos e improvisados. E a embolada funciona assim: um integrante canta um verso e o parceiro deve cantar uma resposta também improvisada sobre o assunto levantado na música. Quem fazia muito sucesso nesse estilo foi a dupla Caju e Castanha. Vamos dar uma olhada. E não fale da minha sogra, que ela é um anjo pra mim. Eu posso falar mal da minha, que é encrenqueira e ruim. E não fale da minha sogra, que ela é um anjo pra mim. Posso falar mal da minha, que é encrenqueira e ruim. A minha sogra é boa, uma pessoa de brilho. Se eu preciso, ela ajuda. Não faz nenhum empecilho. Minha sogra de verdade, com toda sinceridade, me trata como seu filho. Eu gosto da minha sogra, quanto mais longe melhor. Tem gente que puxa o saco, faz da sogra o seu xodó. Se sogra for companheira, eu digo com alegria, me deixe vivendo só. E não fale da minha sogra, que ela é um anjo pra mim. Posso falar mal da minha, que é encrenqueira e ruim. A minha sogra não é santa porque não tá no altar. Nunca reclamou de mim, só sabe me elogiar. Não vive de porta em porta, nunca gostou de fofoca. E sogra boa assim não há. Minha sogra é altimada, se parece uma vareta. Em tudo mete o nariz, pensa numa véia xereta. Adora smoke interno, se ela chega no inferno, assusta até o capeta. E não fale da minha sogra, que ela é um anjo pra mim. Posso falar mal da minha, que é encrenqueira e ruim. A minha sogra é uma joia, é uma barra de ouro. Essa tristeza minha pega. E na música pop nós também temos alguns grupos musicais que se destacam pelo humor, como por exemplo Mamonas Assassinas, Raimundos e o Traje a Rigor, banda essa que a gente vai dar uma olhada agora. A gente não sabemos escolher presidente, a gente não sabemos tomar conta da gente. A gente não sabemos nem escovar o dente. Tem gringo pensando que nós é indigente. Inútil, a gente somos inútil. Inútil, a gente somos inútil. A gente faz carro e não sabe guiar. A gente faz trilho e não tem trem pra botar. A gente faz filho e não consegue criar. A gente pede grana e não consegue pagar. Inútil, a gente somos inútil. Bem, é isso. Nesse vídeo falamos um pouco sobre mais essa faceta da nossa música brasileira, que vem desde o início da história do Brasil. Espero que tenham gostado. Até a próxima. Tchau! Na aula de artes cênicas de hoje, nós vimos que a comédia teve sua origem na Grécia Antiga e é um gênero teatral que, por meio de situações bem-humoradas, pretende provocar o riso. Muitas vezes é utilizada para fazer críticas sociais de forma engraçada. E na aula de música, falamos um pouco sobre o humor na música brasileira desde o período colonial até os dias atuais. Bom, galera, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham curtido, que vocês tenham gostado. Se estiverem assistindo aí pelo aplicativo Reeduca em Casa,
Avaliem, se estiverem assistindo pelo YouTube, quiserem deixar algum comentário, de vez em quando eu apareço ali acompanhando. Tá bom? Beijo, fiquem bem, até uma próxima.